Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia! E esse é o programa de número 224 que vai ao ar no domingo, dia 21 de julho de 2024. Um prazer e uma alegria estar com vocês aqui em mais um programa. Eu queria agradecer o carinho de vocês na última semana, que vocês trouxeram muitas participações e muitos comentários. Queria dizer que se você gosta de tributologia, por favor, se inscreva, curta, compartilhe, porque é importante que a informação trazida ali seja difundida o máximo possível. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela participação semanal. É sempre uma honra e um prazer estar com vocês aqui no Tributologia. Pessoal, eu queria comentar hoje no Tributologia um assunto um pouco mais técnico, um pouco mais chato, que envolve o processo tributário, que é a decisão tomada pelo STJ no RESP de número 2128507. RESP, recurso especial, 2128507. No RESP 2128507, o STJ entendeu que não é possível a transferência de penhora em cobrança, em execução fiscal estadual. Essa decisão foi tomada pelo STJ por unanimidade na primeira turma. E o entendimento do STJ foi bastante interessante, porque o que acontece? Muitas vezes o contribuinte sofre mais de uma execução fiscal. E muitas vezes esse contribuinte ele quer usar um imóvel para garantir uma execução fiscal. E caso ele ganhe, ele quer usar aquele imóvel para garantir outra execução fiscal, né? Então, a ideia é a transferência da penhora. A ideia é garantir a transferência da penhora de uma para outra execução fiscal, permitindo que o indivíduo evite penhora online, evite efetivamente outras constrições e garanta ali o seu direito à certidão, né? E no caso concreto, o que aconteceu? O contribuinte, ele estava sofrendo uma execução fiscal e ele ganhou na execução fiscal. A execução fiscal foi extinta, porque, na verdade, ele não ganhou. No caso concreto, ele pagou, tá? Mas dá no mesmo, o efeito seria o mesmo. No caso concreto, o contribuinte pagou e aí o que ele queria? Pegar a garantia, né, que foi liberada, e usar em outra execução fiscal, a transferência da garantia. O ministro Gurgel de Faria foi o relator desse caso concreto e ele entendeu que não existe na lei de execuções fiscais uma regra que permita a transferência da penhora para outro processo executivo. Por quê? Porque efetivamente a garantia tem que ser liberada em caso de pagamento. Não há essa previsão, né? Ou seja, a substituição, ou melhor, a manutenção da penhora, no caso concreto, depois da extinção da execução, ela só é possível no caso da execução da dívida ativa da União Federal. Por quê? Porque lá no caso da União Federal, nós temos uma autorização expressa lá no artigo 53, parágrafo 2º da Lei 8.212. Artigo 53, parágrafo 2º da Lei 8.212. Então, nesse caso, como na esfera federal nós temos uma autorização expressa, é plenamente possível que aconteça essa transferência de penhora. No caso dos estados, isso não é possível, tá? Da mesma forma, também não é possível no âmbito de uma execução fiscal que seja promovida pelo município, tá? Essa decisão ela foi unânime no STJ e assim, eu faço um pequeno comentário, não é para polemizar não, mas assim, se eu sou o dono da garantia, eu faço o que eu quiser com ela, né? Eu não vejo nenhum problema, nenhuma dificuldade em você transferir a garantia de uma execução fiscal para outra execução fiscal. Se eu paguei, o dinheiro foi liberado, enfim. E aí você vai falar, pô, Gabriel, eu concordo com você. O único problema, o único ponto aqui é o seguinte, é que quando você garante o juízo, quer seja por depósito, por oferecimento de imóveis, móveis, não interessa. O fisco tem que aceitar. Então,
A grande vantagem para o contribuinte dessa transferência é porque o fisco já aceitou a garantia na execução fiscal que foi paga. Então, você não vai entrar na discussão se aquela garantia é ou não satisfatória, se os requisitos estão ou não preenchidos. Isso já vai estar efetivamente sedimentado na execução fiscal que foi paga. Por isso que há uma vantagem na transferência da garantia, entende? Mas, porque muita gente deve estar pensando assim, pô, mas peraí, qual a lógica? Para que o cara quer transferir garantia? Efetivamente ele já se deu bem nessa história, já pagou, enfim. É porque, na verdade, ele não quer entrar na discussão se cabe ou não aquela garantia, se tem que reforçar ou não aquela garantia, enfim. Na prática, tem um outro problema aqui, na minha opinião, né? Porque, na prática, essa decisão ela é boa porque a fazenda, ela normalmente, ela usa desse subterfúgio de penhorar no rosto dos autos para garantir outras execuções fiscais. Eu passei por isso recentemente. Um cliente meu é réu de várias execuções fiscais federais e a União Federal, então, ela fez o seguinte, ela entrou numa execução fiscal que havia uma garantia do juízo com excesso, ou seja, era uma dívida de 700 mil, uma penhora de 30 milhões. E aí, o que aconteceu? A União aproveitou aquela execução fiscal e começou a atravessar a petição dizendo, olha, separa aí o valor para garantir a execução fiscal X, separa aí o valor para garantir a execução fiscal Y. Enfim, e esse é um problema, né, na prática, porque como era dívida federal, uma vez paga essa execução fiscal que era menor de 600 mil, 700 mil reais, efetivamente estaria liberado o dinheiro. Não estaria liberado o dinheiro por ser dívida federal. Se fosse estadual, o dinheiro estaria liberado. Mas na prática a União usa muito esse subterfúgio, ela pega muito garantia de outro processo, isso acontece o tempo todo. Então assim, paguei, vou tirar o dinheiro, a União segura. Então, cuidado que essa decisão é só para os estados e municípios, ela é favorável ao contribuinte, ela permite que o contribuinte saque essa garantia, ainda que existam outras execuções, uma vez que tenha havido pagamento, mas muito cuidado, na esfera federal isso não vai acontecer, tá bom? Bom, então o tema tributologia hoje era um tema mais simples, mais processual. Eu tenho buscado fazer um tributologia sempre mais rápido, porque eu sei que a vida está muito corrida, então eu tenho buscado fazer um tributologia mais objetivo para que todos possam ter acesso ao direito tributário, né, de qualidade, de forma clara e de forma objetiva, né? Até porque hoje em dia eu tenho visto podcasts aí de 8 horas e eu realmente não sei quem consegue assistir um podcast de 8 horas. Enfim, pessoas, espero que você tenha gostado desse Tributologia, bastante informativo, para que você possa aplicar no seu dia a dia da advocacia tributária. Foi um prazer estar com vocês, um beijo grande, uma ótima semana e semana que vem tem mais Tributologia. Não deixa de se inscrever no canal não, tá? Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.